Num oferecimento da Prêmio Sport, saúde para o Chuteira 5. Acabou, Pedro Morales. Esse é o último, tá? Nós vamos puxar muito o saco de fundão aí em cima, tá? Já vamos avisando. Lamber, nossa, se deliciar com os dois finalistas. Não tenho dúvida, tá? Episódio 10, professor. Preste atenção. Chuteira 518. Estamos nos despedindo, mas em altíssimo nível, né? Com duas semifinais grandiosas também, tá? Os meninos do Deportivo Roca estão de parabéns pelo que eles fizeram. Já falaremos aí da vitória do Cima para cima do Deportivo Roca, 5-3, tá? E os meninos do Bora Ver também, hein, professor? Eu tenho por mim que o Fundão só construiu esse resultado por causa de uma certa expulsão no tempo regulamentar, mas já já o meu professor falará tudo a respeito. Parabéns aos semifinalistas e, obviamente, àqueles que farão a grande decisão do Chuteira 5-18. Cima é Fundão, o grupo B dominou, professor Pedro Morales. Fala, Dodô. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí. Dodô, obviamente é muito justo a gente lamber cima e fundão, mas também um recado para os adversários do cima, que é o fundão, e do fundão, que é o cima. Se viu o jogo, não sei se viu, o do fundão provavelmente viu, tem da onde tirar. Tem da onde tirar. Tanto Deportivo Roca quanto Bora Ver conseguiram assustar, conseguiram demonstrar fraquezas. Isso aí é um ponto bem interessante, viu, Dodô? E quando você falou é o último, já tocou no coração. Eu falei, apenas meu segundo chuteira 5, mas já com certeza vai deixar muitas saudades, porque meu segundo como jornalista, né? Porque eu tive como técnico também. Porque vai deixar saudade, porque foi um nível muito alto o tempo todo. Apesar de cima e fundão dominarem, demonstrarem o melhor futebol desde o início, salvo algumas recaídas e tudo mais, eu não conseguia ver os finalistas desde o início, né? Então foi um chuteiro 5 bem emocionante do início ao fim, foi bem legal de acompanhar. E vamos falar muito aí dessa final. Concordo plenamente. A gente entrou total no escuro, né? Black Date, né? Vamos pensar assim, né? Ah, todos os times eram novos aqui na divisão. A maioria jogaram juntas na Estrelato 13, então já se conheciam. Eles que não conheciam a gente, né, professor? E a gente conhecia muito pouco dos times. Aí entram Bora Ver, o NDT, a Cima, equipes totalmente desconhecidas, exceto alguns jogadores pontuais. Né, o Cima, por exemplo. Já já o professor vai começar a falar sobre João Baroni, por exemplo. Não tem como não destacar, por exemplo, o Baroni, que jogou uma série ouro algumas vezes, uma prata algumas vezes, bronze uma vez. Na verdade, a prata algumas vezes eu não lembro, acho que não. Acho que o time dele, que eu não posso falar, sim, o Vendetta, subiu para ouro, não lembro se subiu direto, mas não parou tanto assim em divisões. Faz uma diferença, não tem, né? Aí você junta com outros jogadores de extrema qualidade. E assim, vamos lá, professor, já quero começar com esse cima 5-3 para o Deportivo Roca, falando do João Baroni, porque você sempre toca na tecla que o Cima, em termos de conjunto, é meio que imbatível, tá? E provou isso nessa semifinal contra o Deportivo Roca. Um ótimo Deportivo Roca, tá? Mas, por mais que o De Paula tenha me falado, eu tenho quase certeza que foi o De Paula, tá? Por mais que ele tenha falado, ô Dodô, vocês colocarem a gente como azarão contra o Cima? Sim, bicho. Porque o Deportivo Roca só começou a se mostrar essa equipe semifinalista
no final da fase de grupos, porque ainda perdeu o jogo da quarta rodada para o Luxemburgo, mesmo jogando bem, segundo tempo jogando de igual para igual, ainda penou, se classificou ali em quinto do seu grupo, ou sexto, talvez, Sexto. sexto. E aí no mata-mata cresceu. Mas assim, o Deportivo Roca é um time em formação contra um time que estava pronto para chegar na decisão. Tanto que ganhou o grupo A. Não tem nem o que discutir. A frustração faz parte, e assim é inegável que o Roca se reforçou com jogadores de altíssimo nível. Tá? O professor vai falar com mais propriedade agora. Mas, se um time coletivo está bombando, não tem como. E os finalistas têm coletivo. Essa é a diferença. O Deportivo Roca pegou o coletivo com o bonde andando. Os dois finalistas já vieram prontinhos. E assim, a prova para mim maior, professor, e você que está nos assistindo, é que o Cima foi com três caras no banco de reservas. A hora que eu olhei e falei, meu, só isso de opção? Vamos ver, né, professor? Vamos ver qual que é, né? O Cima nunca perdeu o controle do jogo. Essa foi uma partida que eu não vi inteira, mas eu vi bons pedaços, né, brother? E eu falei, meu, o Cima não vai perder esse jogo em nenhum momento. Pode deixar uma semana de bola rolando, pode não chegar nenhum reforço para os cimistas, que o time vai controlar e vai ganhar por um, dois de diferença. Tá aí, professor. Chega de monólogo do Dodô, chega de lamber o Cima pela minha parte. Então, Dodô, eu compartilho, na verdade, da mesma opinião, né? Porque o Cima, assim, salvo a derrota desastrosa contra o Fundão, o Cima nunca demonstrou 10-5, viu? Que você gosta de ressaltar, né? É, pois é. Salvo essa terceira rodada aí, o Cima nunca demonstrou qualquer coisa que possa definir uma eliminação antes da final, né? O Cima, a primeira coisa que eu ouvi do Cima, na verdade, sobre o Cima, quando esteve no. Souberam que ia para o Chuteira 5, ó, é uma panela, viu? É uma panela, os caras montou, vai dar trabalho, deve ser campeão aí. Ainda olhei, terceira rodada 10-5, eu falei, será que essa panela toda e tudo mais? Mas os caras chegou pronto e são nomes importantes como o Yuri, o Baroni, o Pocorni, não sei como é que fala, o destacado por nós dois ali no, no camarote do estádio. São jogadores. Esse Pocorni, sinceramente, não tinha visto. Não sei se já estava durante todo o campeonato e tudo mais. Não tinha visto, não tinha saltado meus olhos em algum momento. Chegou numa semifinal e deitou, virou MVP, o terceiro, mas MVP importante, participando de pelo menos 2 gols tranquilamente. Isso faz a diferença, né, Dodô, no momento que chega. A gente conversando ali também na cabine de transmissão, eu falando, Dodô, quantos aí já jogaram ouro? Você conhece mais? Você me citou dois de memória, né? Que foi tanto o Yuri quanto o Baroni, mas é, é um time mais pronto, é um time que já conhece o Chuteira de Ouro. E em nenhum momento isso tira mérito do Deportivo Roca, que fez um jogo de igual. Em nenhum momento, assim, que nem você falou, não parecia que o Roca ia ganhar. Até porque o primeiro gol foi com 50 minutos de jogo do Baroni. Mas o Roca ele chegou a fazer uma partida de igual, chegou a demonstrar toda a vontade que fez eles chegarem na semifinal, toda a organização para marcar pressão, como Ô, eles fizeram professor, boas. só te interrompendo, ele não foi o sexto colocado do grupo B, tá? Ele foi um time semifinalista nessa semifinal. Mas é o que 100%. a gente já falou, né, cara? Se você não chega preparado desde o início, ferrou.
E a questão, a gente tocou na tecla, acho que todos os planetas dos 9 anteriores, se eu não me engano, se não os 9, pelo menos 8 a gente tocou na tecla de experiência de chuteira, né? O Chuteira 5 tem muito isso, os times que são um pouco mais cascudos acabam se sobressaindo, e os jogadores principalmente, né? O Roca está no seu segundo, terceiro, contando o River Plate, tem um pouquinho mais também. Mas o time, apesar do time ter mudado bastante esse semestre, mas o Cima tem alguns anos de chuteira e isso fez a diferença. O Cima chega muito bem, ainda tenho dificuldade de achar, isso aí é para depois, mas tenho dificuldade de achar que algum time do Chuteira 5, eliminado ou fundão, possa ganhar do Cima numa quadra grande, porque demonstra uma tranquilidade absurda e um conhecimento dos espaços muito grande. Mas acho que é isso, Dudu. Não tem. Chega de lamber, uma hora gasta, né, brother? Inclusive lambeu o senhor Deportivo Roca, viu? Muitos elogios para o que o time fez nesse Chuteira 518. Vai para Aço 21, vai se despedir aqui da gente. Mas lá eu já te falei um pouquinho já nesse último programa, episódio 10 lá também, da Aço 20. Já dei boas-vindas para os times, né, que subiram junto com o Catadão e com o próprio Cima, já tinha anunciado antes. Deportivo Roca vai para encher o saco do pessoal lá da Aço 21. Então já estou prevendo ali em confrontos contra o Independente Del Baile. Deu certo, né? Seus amigos deu certistas, né, Pedro Morales? Time da Alegria. Então, equipes que ficaram na Aço, que já tem já uns semestres de casa ali. A hora é agora, né, de a gente começar a ter a nossa Liga Chuteira de Ouro F7 bem misturadinha, bem legal, né? O Cima vai chegar na Ouro muito mais rápido que o Deportivo Roca. Se continuar nessa toada, não tenha dúvida. Porém, não dá para ficar colocando na conta de três no banco de reserva. Porque a partir da ASU 20, nós vamos ter uma. Da ASU 21, na verdade. Nós vamos ter uma mudança vamos ter uma ruptura aí de um modelo que esses times estão jogando, né? E aí eu já estou querendo puxar para o fundão, porque o fundão está jogando Copa Estrelata e Chuteira 5. Ele está tendo uma peculiaridade que é enfrentar times cascudos. Vamos pensar que o principal rival do fundão é o Celtics. O Celtics provavelmente vai ficar aqui no Chuteira 5-19. Fundão vai escapar. Só que isso não quer dizer que os fundistas vão ter um pouco mais de facilidade na Aço 21. Aliás, parabéns para o Fundão por ter alcançado e para o Bora Ver também, né, semifinalista. O Fundão também vai enfrentar essas equipes que já são cascudas na Aço, mas ele chega de uma forma diferente porque ele é cascudo também e mostra nesse jogo contra o Bora Ver. Ah, se não é, eu tenho para mim que se não é expulsão, a partida ia para prorrogação, ia para shootout. O Bora Ver fez uma excelente performance. Professor, eu cheguei a assistir o segundo tempo inteiro. O professor me confidenciou que os boravezistas mandaram na primeira etapa, que poderia ter aberto 2, 3, até 4 de diferença, tamanha facilidade imposta para cima dos fundistas. A questão é que o jogo eliminatório ele tem muitas fantasias, muitas fábulas, muitas saídas, muitas entradas. E assim, o ponto da expulsão é fundamental para a vitória do Fundão. Porque aí o time abre 2, 3 de vantagem para só depois administrar. E é curioso, brother, porque no mesmo dia teve as finais, né? Ouro, prata e bronze.
E lá na final também o Classic 2. Eu estou falando Classic 2 porque em breve eu quero ver todo mundo no Classic 11, Classic 13, por aí, tá? Teve uma particularidade lá, que o Juvena tem o campeão Juvena da Ouro 34, tem um jogador expulso, o jogo tá igualado, se eu não tenho, tá 1-1, e passa 2 minutos do Wake and Bake ali martelando, rodando, bababá, bum, o Juvena se segura. Na hora que volta o jogador do Juvena, sai os 2 gols do título do Juvena, né? O jogo acabou 3-2. Esse caso não. O Fundão soube aproveitar muito bem o fato de ter um jogador a mais. E aí tem o lance da experiência dentro de quadra, né, cara? Domínio, né? Amplitude, a inteligência de você saber as horas certas de entrar. E aí não tem como você só colocar na conta do Kaique, né? Ou só colocar na conta do Patrick, tá? Do Coxa. Você precisa incluir quem tem experiência no elenco, tá? Porque aí faz toda a diferença contra uma meninada boa de bola, meu, estrategistas ali, cirúrgicos. O Pazinho é jogador, acho que do Desportivo América também, lá na Copa Estrelato 14, está na final contra o Pisa. Mas você precisa ter um pouco a mais do que aquela conta do chá que o Bora ver se mostrou nesse chuteira 518. Eu já estou querendo falar aço 21. Não, calma, chuteira 518. Professor, fale muito mais depois desse meu monólogo 2. É que os meninos me emocionam, professor. Você sabe disso. Você é mais comedido em palavras. Você é palavras mais fofinhas. Eu não. A minha empolgação são uns 10 minutos aí de espaço aberto exclusivamente para mim. Agora são 29 minutos para o professor Morales. Doutor, sobre o que você tem falado sobre uma passagem rápida para o Chuteira 5 e ida para Aço 21, eu também acho uma pena eles terem passado tão rápido e tenho certeza mesmo que todos os times do Chuteira 5 que conseguirem classificação direto para Aço vão dar trabalho lá, vão conseguir fazer alguns jogos de... Alguns não, todos os jogos de igual para igual e vai brigar forte. Alguns por oitavas, por quartas, outros por semi. O Cima e o Fundão, com certeza, se mantiver o que apresentaram esse semestre, vão chegar na final. Vão brigar por final, mas todos os times vão conseguir fazer bonito na Aço 21. Sobre Fundão e Bora ver, foi um jogo diferente no primeiro tempo e no segundo tempo, com certeza. O primeiro lance do jogo contou com uma falta sofrida barra cavada, só que uma cavada realmente cavada boa, porque ele sofreu a falta, mas procurou contato, aquele procurou contato e caiu. O Mário sofreu essa falta, a barreira acabou pulando e já fez 1-0 logo no primeiro lance do jogo, né? O Bora ver continuou melhor, continuou insistindo, continuou fazendo o goleirão trabalhar e chegou um momento que o Carioca abriu 2-0. Nesse 2-0 o Fundão parou o jogo na hora, falou, não, vamos resolver isso aí, né? Pelo amor de Deus. Parou o jogo na hora, mas ainda assim o Fundão não demonstrou uma reação imediata, né? Isso aí tinha 11 minutos de primeiro tempo, já podia estar um pouquinho mais ainda do que esses 2-0. Não demonstrou uma reação imediata, mas começou a chegar. E aí foi numa jogada individual do Kaique, que ele passou por 3, inclusive o goleiro, chutou para o gol, e aí o Meida estava lá embaixo da trave para bloquear com a mão. Fiquei um pouco na dúvida naquele momento, falei com os nossos queridos árbitros, mas isso aí é para outro papo. Foi ali que ele tomou o primeiro amarelo, saiu o primeiro gol do Kaique, e é interessante porque o primeiro gol acontece nesse momento, com o amarelo do Meida, e o segundo gol acontece já com um a menos no momento da expulsão, né? Foi, sei lá, 2 minutos depois da expulsão. A expulsão aconteceu com 1 minuto e meio do segundo tempo.
o segundo gol aconteceu com 3:42. Então, é algo que eu destaquei na matéria e você destacou durante o jogo, Dodô. Foi um escorrimento de sangue naquele momento do Bora Ver impressionante. Que assim, bateu 4-2, 5-2, e era chute de fora da área, que era no cantinho, que o goleiro nem aparecia na foto. Foi um momento de sonho do Fundão, que não imaginava acontecer isso alguns momentos antes. E foi um pesadelo pro Bora Ver, que não conseguia estancar o sangue de nenhuma forma. Depois de uns 2 minutos que voltaram a ter 6 jogadores de linha no estádio Chuteira 5, o time começou a jogar de novo, conseguiu causar trabalho, causar problemas para a defesa do Fundão, mas aí já era meio tarde, né? Aliás, já era completamente tarde. O Fundão também é um time experiente, um time cascudo, que jogou 2 estrelados antes de estar nesse Chuteira 5. Então, sabe como é. Aliás, nunca caiu antes de umas quartas de final. Então, com certeza, já tinha jogado no estádio. É um time diferente, um time que demonstrou muito futebol durante toda essa final. E assim como o Bora Ver e o Deportivo Roca, se chegassem, tá na final com muita justiça. O Fundão, meu, ele, se não chegou a jogar a semifinal no estádio, ele tá algum jogo esporádico assim de fase de grupos ele fez. Cara, os caras são muito bons, não tenham dúvida, tá? Bora ver também, tá? Time armado, bem, muito bem amado pelo Felipe. Felipe, né? Com certeza. Professor, tô aqui, meu, eu troco nomes às vezes, né? Não, seu Filipão. Tá. É um time muito concentrado, sabe o que fazer dentro de quadra, tá? Por isso que bateu de frente com as principais equipes do grupo A, né? Falei certo, né? Ele enfrentou o Catadão, enfrentou o Luxemburgo e chegou a rivalizar ali, né, pela primeira colocação até as últimas rodadas. Cara, altíssimo nível mostrado nessas semifinais, tá? Eu tava pensando enquanto estava falando, Morales, o quão difícil vai ser eleger o melhor técnico desse Chuteira 5-18. Porque, com exceção do Cima, os outros três semifinalistas, todos têm treinador, né? Sim. E eu esqueci de dar um, um saúde, né, para o Sandro e para o Fadi, professores do Deportivo Roca, que fizeram um excepcional trabalho, colocando a equipe nas 4 melhores dessa edição. Vitor Henrique e Caião do Fundão. Excepcional trabalho de continuidade do que o professor Daverson estava fazendo. O próprio Felipe, estou citando agora. Enfim, a gente está falando de muita qualidade também por causa de gente que está do lado de fora fazendo um trabalho sério. E quando eu falo trabalho sério, professor, eu digo o que eu sempre digo em relação a você. Aliás, só uma coisinha, tá? Professor, você está vendo a grafia de Bora Ver? Tá, tá. Bom, professor. A É, grafia tá é, errada, os meninos erraram. não, assim, não adianta só acertar na ficha técnica. Se você coloca 500 vezes no corpo do texto, errado, tá? O que eu ia falar para você, professor, eu já esqueci, tá? Mas tinha em relação ao seu trabalho de técnico à frente do Cozinha da Vila, alguns semestres barra anos, tá? Eu ia falar justamente sobre você ter uma ruptura entre a amizade e os interesses da equipe. Opa, peraí. E eu, por exemplo, na final da Bronze 25, eu vi o Sauna abrindo mão de amizade, pensando em pró-conquista da equipe. É esse, para mim, o grande diferencial do trabalho desses técnicos semifinalistas. Tá?
Você tem um momento que você tem que falar, meu, amiguinho, amigo, negócios à parte. Então, também vejo diferenciais nas equipes vencedoras esse tipo de trabalho, professor. São aditivos, tá? Para essa grande decisão, mas é claro que os players são aqueles que vão fazer a grande diferença, que vão ser o grande filézão para nós, né, professor Pedro Morales, que nós vamos estar lá transmitindo ao vivo no YouTube essa grande decisão. Daí já avisem os amiguinhos que a nossa transmissão é de zoeira, é de diversão, a gente fala até sério, mas a gente ama as duas equipes, tá? Cagamos para quem vai ganhar. A gente não quer é que tenha brigas, é que façam um excelente espetáculo, como fizeram um excelente Chuteira 518. Só isso, tá? Então, chamem, compartilhem link e tudo mais, só expliquem que, cara, aqui é um campeonato amador de zoeira never ends, né, professor? Mas às vezes falamos algumas verdades fáceis de serem engolidas, tá? Professor, só sua expectativa para essa finalíssima do Chuteira 518, meu coração palpita. Já dentro da pergunta que você me fez e comentando sobre o que você falou agora, Dudu, eu vejo um cima muito coletivo nessa parte de sem amizade e principalmente sem ego para querer jogar mais e tudo mais, até porque eles não têm técnico, então quem comanda, não sei quem comanda ali 100%, tipo, sempre tem um, né? Mas eles conseguem conversar e se resolver tranquilamente, sem precisar jogar 2 minutos a mais, sem brigas e tudo mais. E o Fundão tem um trabalho muito legal desde o último semestre, quando acabou perdendo na semifinal para o Foot Table, é, dos técnicos com o elenco. Logicamente chegaram novidades e tudo mais, mas eles conseguiram montar um grupo muito que parece muito unido, pelo menos quando entra dentro de campo, né? A gente não consegue falar fora, mas quando entra dentro de campo, o fundão é um só. Mesmo com destaques acima da média, a gente não se cansa de falar de Kaique, não se cansa de falar de Pedroso, Jonathan, é, é, é chato. de coxa, de noal, mas o fundão, apesar desses destaques individuais, eles acabam se voltando a ser um só, que é o fundão, né? Como destaque para a grande final, eu gostaria de destacar. Eu fiquei pensando, quando estava acabando o jogo do fundão, que foi o segundo jogo que aconteceu, né? E eu comecei a pensar por que, como que eu vou falar no planeta, o porquê que foram esses dois times que chegaram na final. Podem não ser os times mais, no caso do Fundão, principalmente, mais regulares. Pode ser que tenha tropeçado, tenha tomado uma goleada em algum momento, cima. Mas os futebol mais de nível mais alto, o nível mais alto apresentado em algum jogo foi dos dois times. Isso aí eu cravo. Se eu tiver errado, me corrijam, mas pois é. Eu acredito que o Fundão no seu melhor jogo e o Cima no melhor jogo dele fez melhor do que qualquer outro time que estava disputando a chuteira 5 fez em algum jogo. E eu acho que isso deixa a final um pouco mais emocionante. A gente vai palpitar daqui a pouco, mas minha expectativa também é de muitos gols, porque são dois times muito ofensivos, dois times que sabem fazer gol, e de muita emoção, com possibilidades de shootout. Isso aí é para outro papo. É só fazer o registro aqui que, pelo menos na súmula, Anderson Cardoso está como treinador do Cima. Mas a gente viu, eu não lembro dele na. Tal. Também Cara, eu tô tentando puxar pela memória os 10-1 da primeira rodada contra o Tapanela, né? Mas não, enfim.
depois a gente verifica isso, certo? Ah, o pessoal do cima tá adorando eu resgatar o banner aqui, né? O Yuri tá me amando nesse momento, falando, Dodô, você é demais, brother. Só levando. Mas assim, tem peso na hora do jogo. Vamos ver para qual lado a gente vai ver, a gente vai notar aí, né? Porque a gente tem que trazer, professor Pedro Morales, os novos membros do Chuteira 519. Vamos lá, tá? A gente precisa pontuar aqui algumas situações. Ok, para Los Angeles ZX e para o Vila Monumento. Semifinalistas da Estrelato 14. Confirmados no Chuteira 519 junto com o Mano Chaco, campeão do Grupo A. Só que o finalista Desportivo América é que a gente não sabe. O outro finalista da Estrelato 14 também, o Pisa. Menor ideia se eles vão jogar o Chuteira 519. Porque tem a questão de jogadores espalhados pelas divisões, né? Então, aqui no Chuteira 5, por exemplo, eu acabei de citar o Pazinho do Bora Ver, ele joga pelo Desportivo América. Então, a gente não sabe qual vai ser. Aliás, já era para os americanos terem jogado essa edição 18, né? Eles, por direito, tinham a vaga, né? Foram semifinalistas da Estrelato passada. Porém, eles abriram mão, continuaram e aí vão enfrentar o Pisa na grande decisão. Então, não sei se eles vão estar aqui na nossa próxima edição do Chuteira 518, mas o Los Angeles ZX sim, e aí a gente tem que fazer a distinção com o Los Angeles Galaxy, que vai jogar a prata. Que vai. Pá, pá, não vai dar tapinha, vai espancar o Marola na Prata 20 junto com o San Jamaica, certo? Campeão da Bronze 25, tá? Então a gente tem que fazer essa diferenciação, porque esse Los Angeles que está vindo para o Chuteira 519 é o das antigas, né? Tem o Veinho, tem, acho que tem o Gé tá no elenco também, PA, tá? Então é isso. O Vila Monumento, esse não vai querer abrir mão de jeito nenhum de estar aqui para enfrentar algumas equipes que ficaram. Celtics e Vila Monumento, por exemplo. Já estou prevendo, tá, professor? É isso, meu querido. Quer falar alguma coisa sobre essas equipes que você acha que não viu nenhuma, mas você está ligado na Liga Chuteira de Ouro F7 tanto quanto eu. Pior que eu vi, viu, Dodô? Todas as quatro muito. Até o Pisa, né? Completando com o Pisa. As quatro jogam muita bola. As quatro. O Vila Monumento é uma dúvida, mas pelo menos as outras três têm muitos jogadores que jogam outras divisões. O Los Angeles ZX, por exemplo, se eu não me engano, camisa 10 é o Zanetti, do Deu Certo. Então, fica uma dúvida, mesmo que suba confirmados, assim como você falou, e os meninos devem ter falado, obviamente, fica uma dúvida como vai ser, né? Porque vai ter que ter, mesmo que suba, muitas alterações no elenco. Pode ser Mas não, que. deixa eu só colocar um belo ponto levantado. Não é só problema do Los Angeles ZX, é problema também do Mano Chaco. Porque os Guidotti já avisaram que vão jogar pelo IMZT a Ouro 35. Então, além do Lausa, o próprio Mano Chaco chega nessa mesma condição, professor. E assim como o Desportivo América, que tem o Luan do Bora Ver também, o Pisa, Você que tá é o. louco, Vitor Eric do Fúria Zero Bala, meu, E por aí vai. Julião, tá, nessa, esquece, esquece. E por aí vai. Acho que muito mais o Pisa ainda, que tem em todas as divisões, e, e é um elenco absurdo. Então, espero que estejam no Chuteira 5 animados para o próximo semestre. É isso aí. Professor Pedro Morales, hora dos nossos palpites. Isso aqui vai se repetir, sim ou não? Primeiro de tudo. Não, não tem como, não vai.
Professor, cima e fundão, seu palpite. Olha, como eu falei anteriormente, é um jogo que eu tenho certeza que vai ter muitos gols. Posso me enganar naquele momento de pressão, de final, deles ficarem com medo de atacar. O Fundão é um time que costuma demorar a entrar no jogo e isso também pode ser importante, viu? O Cima fez gol com 50 segundos de jogo e o Fundão tomou por aí também o primeiro gol, né? Foi com 45. Você vê que os dois jogos tiveram gols antes do primeiro minuto, né? Então, vai ser um jogo bem parelho, com muitos gols, com muitos destaques, muito absurdo falado pela minha pessoa e pelo Dodô na transmissão. Diante de tudo isso, eu imagino um gol de ouro. Eu acho que vai ser 6-6 e o Cima ganhando o gol de ouro. Vai ser um baita de um jogo, mas ao contrário do professor Pedro Morales, eu acho que vão sair poucos gols. Mas o título, na minha opinião, será decidido no tempo normal, com um para o Cima, dois para o Fundão. É isso. Essa é a minha opinião. Professor, acabou o Chuteira 518 para nós. Pelo menos na parte de Planeta Chuteira 18, meu querido. 10 episódios aí muito louco. Aliás, você fez. Não, você não fez os 10 não. Não, senhor. Não merece estrelinha. Não merece estrelinha. Pelo menos abriu espaço para Rafael Salles fazer aqui um planeta com a gente, mas não merece estrelinha. Aliás, acho que só Luiz Andreassa e Rafael Burian merecem estrelinhas nesse semestre, porque foram setoristas comportadinhos, tá certo, professor Morales? O senhor, além de errar todas as vezes o nome do Cima na matéria, começou agora errado, bora ver também. Sensacional, né? Mas, com toda certeza, você abrilhantou demais fazendo jornalismo que o Chuteira de Ouro sabe fazer aqui para o Chuteira 518. Valeu. Agradecer por mais um semestre junto com vocês, Dodô, e pela audiência também, que deixou a gente lá em cima. Eu sempre ficava acompanhando o número de audiência, comparando com as outras divisões e tudo mais, e com cada semana que a gente fazia, foi bem legal a audiência. Então, agradecer vocês que gostaram, ou se não gostaram também, agradecer pelo tempo que passou com a gente nesses 9 episódios comigo e um episódio com o Rafael Salles, todos eles com o Dodô. E espero que a final seja tudo isso que a gente falou mesmo, tudo isso que vocês apresentaram durante todo o semestre, para coroar um momento que eu já passei e, assim, não trocaria por muita coisa, não, viu? Não trocaria mesmo. Foi Qual foi o posicionamento do Cozinha da Vila no Chuteira 5? chuteira 5 a gente perdeu na semifinal pro Galatasaray. O Zona Nossa foi o campeão. Ah, Zona Nossa, aí sim, né? Nossa, pode crer, o Zona Nossa enfiou 10 a, É, isso 10 a mesmo. 4, alguma coisa assim na A gente foi final, droga. bagunçado pelo Mamed. Foi um jogo que deu tudo errado, tudo errado. Mas é isso, muito É. obrigado a todos e até sábado a gente se vê lá. Este foi o professor Pedro Morales e o oferecimento foi da Prema Esportes para o Chuteira 518. Valeu.